Eu sempre soube que algo estava errado naquela herança. Não sei explicar bem porquê, mas desde o momento em que recebi a notícia de que havia herdado uma casa de família, algo dentro de mim alertava que aceitar isso não seria uma boa ideia. Talvez fosse o tom da carta, seco e quase impessoal. Ou talvez fosse porque minha avó, a mulher mais supersticiosa que já conheci, jamais quis falar sobre suas origens ou a vila de onde ela veio, como se algo sombrio estivesse enterrado no passado dela. Mas aqui estou eu, Letícia, voltando a um lugar que deveria ter permanecido esquecido. À medida que o carro sacolejava na estrada de terra que levava à Vila Negra, a sensação de desconforto apenas aumentava. O céu cinzento parecia pesar sobre mim, e a paisagem ao redor, árvores retorcidas, pastos abandonados e uma névoa fina que parecia cobrir tudo como uma mortalha, não ajudava em nada. Era como se a vila soubesse que eu estava chegando e quisesse me afastar. Por que eu continuei? Talvez por uma necessidade de entender o que minha avó sempre tentou esconder. Ou talvez, no fundo, eu soubesse que o passado estava pronto para me engolir e que a única forma de escapar era enfrentá-lo. Quando finalmente cheguei à entrada da vila, tudo parecia congelado no tempo. As casas eram antigas, de madeira e tijolo, maltratadas pelo tempo, como se a modernidade nunca tivesse encontrado aquele lugar. Algumas portas estavam abertas, revelando interiores escuros e vazios. Mas havia algo nos olhos das poucas pessoas que andavam pelas ruas. Algo errado. Elas pararam o que estavam fazendo para me observar enquanto eu passava, seus olhares seguindo meu carro com uma desconfiança que me fez sentir como uma intrusa em terra alheia. Desviei o olhar e segui em frente até encontrar a casa que minha avó deixara para mim. No final da rua havia uma colina, e no topo dessa colina, lá estava ela, a casa. Uma construção antiga, com telhado de barro e janelas grandes, mas tão decadente quanto o resto da vila. As árvores ao redor pareciam abraçá-la de forma protetora, e as sombras que se formavam entre os galhos criavam padrões que me faziam pensar em mãos, dedos estendidos na minha direção. Suspirei, tentando afastar o medo crescente, e estacionei o carro. A porta da frente rangeu quando a empurrei, como se estivesse relutante em me deixar entrar. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas e eu tive que segurar a vontade de sair correndo. Mas eu precisava saber. Precisava entender por que minha avó nunca mencionou essa casa, essa vila, essa vida. Os cômodos estavam empoeirados, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos que mais pareciam fantasmas à espreita. Na cozinha, encontrei o que parecia ser um diário antigo, jogado sobre uma mesa de madeira rachada. O nome na capa me fez hesitar. Isaura, minha bisavó. Meu coração disparou. Eu nunca soube muito sobre Isaura. Tudo que minha avó falava sobre ela eram meias palavras, e sempre com um olhar sombrio. Peguei o diário, sentindo uma estranha urgência em abrir aquelas páginas. Mas ao invés de lê-lo ali, sozinha naquele ambiente opressivo, subi para o que parecia ser o antigo quarto de minha avó, talvez buscando algum conforto. O andar de cima da casa era ainda mais sinistro. O chão rangia sob meus pés a cada passo, e as janelas cobertas de poeira permitiam que a luz entrasse em raios finos, iluminando pouco mais que a escuridão. Cheguei ao quarto e quando abri a porta, encontrei algo que me fez congelar. Na parede oposta à cama, havia um retrato emoldurado de 3 mulheres, todas com feições severas e olhares penetrantes. Elas pareciam me encarar, mesmo depois de todos esses anos. E lá, no canto da moldura, estava escrito um nome: As Filhas da Noite. As Filhas da Noite. Murmurei para mim mesma, meu estômago se revirando. O que aquilo significava? Minha bisavó era uma delas? Por que minha avó nunca me contou? Eu sabia que não teria paz até descobrir. Sentei na cama antiga e abri o diário. As primeiras páginas eram rotineiras, descrições da vida simples na vila. Mas à medida que avançava, o tom mudava. As palavras se tornavam mais erráticas, como se Isaura estivesse cada vez mais ansiosa, cada vez mais obcecada por algo que eu ainda não conseguia entender. Ela começou a mencionar suas irmãs, Celina e Lívia, e as práticas que realizavam nas noites de lua cheia. A vila, segundo ela, as via como curandeiras, mas Isaura temia que um dia a verdade viesse à tona. Havia algo de perigoso nas irmãs, algo antigo e sombrio. No final de uma página, uma anotação curta, quase indecifrável, me deixou arrepiada. O poder delas é mais antigo que o sangue que corre em nossas veias. Larguei o diário, as mãos trêmulas. O que minha família estava escondendo?
O que eram essas práticas e por que Isaura estava tão assustada? Ao cair da noite, o vento começou a soprar com mais força, e eu percebi que algo estava diferente. Parecia que a própria vila estava se preparando para algo. Foi então que ouvi o primeiro som. Um sussurro, vindo da janela. Me aproximei, hesitante, e quando olhei para fora, vi uma figura de pé na colina observando a casa. Meu coração disparou. Não consegui distinguir seu rosto, mas havia algo de profundamente perturbador naquela presença. Sem pensar, fechei as cortinas e me afastei. O que está acontecendo aqui? Perguntei em voz alta, mas não havia ninguém para responder. Então, lembrei do diário. Voltei correndo até a página com a anotação de Isaura. Havia algo mais rabiscado ali, quase escondido nas bordas. Cuidado com a meia-noite. É quando o véu se levanta e elas voltam. A casa parecia de repente muito pequena, sufocante. Algo estava prestes a acontecer, e eu sentia no fundo do meu ser que não estava sozinha. A meia-noite se aproximava. E agora eu sabia que as filhas da noite ainda estavam por perto, de uma forma ou de outra. Quando o relógio na sala marcou meia-noite, o silêncio foi tão repentino que era quase palpável. O vento, que antes soprava forte lá fora, pareceu cessar de imediato, como se o mundo tivesse prendido a respiração. A escuridão dentro da casa se aprofundou, e o frio que se instalou era diferente. Não apenas o frio da noite, mas algo mais sinistro, algo que fazia minha pele se arrepiar e o coração bater descompassado. Você já sentiu, em algum momento, como se estivesse sendo observado? Como se o ar ao seu redor estivesse cheio de olhos, invisíveis, mas penetrantes? Foi exatamente assim que me senti quando o silêncio tomou conta da casa. A sensação de que algo ou alguém estava ali comigo espreitando das sombras. Por um momento pensei em sair correndo, abandonar tudo e voltar para São Paulo, mas algo mais forte. Talvez a curiosidade ou o simples fato de já estar imersa demais me fez permanecer. Tentei acalmar minha respiração enquanto olhava ao redor do quarto. A antiga cama de madeira rangia suavemente com cada movimento que eu fazia, e o retrato das 3 irmãs, das filhas da noite, parecia me observar de uma forma diferente agora. Seus olhos, que antes pareciam apenas curiosos, agora carregavam uma intenção, como se soubessem algo que eu ainda não compreendia. De repente, um som suave veio de algum lugar na casa. Não era um barulho normal, como o ranger do vento ou da madeira. Era mais parecido com um sussurro. Levantei-me da cama devagar, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha, e caminhei em direção à escada. Cada degrau parecia mais longo do que o anterior, e à medida que descia, o sussurro aumentava. As palavras eram indecifráveis, mas havia um ritmo hipnótico nelas, como uma cantiga antiga, repetida ao longo dos séculos. Quando finalmente cheguei ao pé da escada, a sala de estar estava iluminada por uma luz fraca, como se algo lá fora estivesse refletindo na janela. Caminhei com cautela até a janela, e o que vi me fez congelar. Na colina, o lugar onde vi a figura na noite anterior, agora havia 3 figuras. Elas estavam de mãos dadas, formando um círculo ao redor de algo que eu não conseguia distinguir na escuridão. Suas cabeças estavam baixas, como se murmurassem uma oração, ou invocassem algo. O coração disparou, e o instinto de correr voltou com força, mas ao mesmo tempo senti que estava presa. Algo dentro de mim queria continuar observando. Foi então que a figura do meio levantou a cabeça, seus olhos brilhando sob a luz da lua, e fixou o olhar diretamente em mim. Não havia mais dúvida, elas estavam de volta. As filhas da noite. Recuei de volta para dentro, o coração disparado. Tentei lembrar das palavras de Isaura no diário, mas a ansiedade me cegava. O que eu havia despertado? Eu mal sabia ler as palavras antigas no grimório que havia encontrado, e muito menos compreendê-las. A única certeza que eu tinha era que não estava sozinha naquela casa. E de alguma forma, tudo estava interligado: a vila, as bruxas, minha família e o que estava acontecendo naquela noite. Fechei a porta da sala de estar e tentei me acalmar, mas os sussurros lá fora persistiam, ecoando pela noite. Era como se o próprio vento estivesse conspirando contra mim, repetindo palavras esquecidas por séculos. Palavras que, de alguma forma, estavam gravadas no sangue da minha família. Voltei ao diário de Isaura. Tinha que haver mais ali, algo que eu ainda não havia lido. As páginas amareladas e frágeis eram difíceis de manusear, mas logo encontrei algo que me deixou arrepiada até os ossos. Isaura descrevia um ritual que, segundo ela, as 3 irmãs realizavam para manter a vila protegida, mas que parecia ser uma proteção tinha, na verdade, um preço.
Algo sombrio, algo que envolvia sacrifícios. Nós as chamamos de filhas da noite, mas na verdade elas não são mais humanas. Elas pertencem à escuridão que elas mesmas invocaram, e essa escuridão exige tributo. Aquelas palavras estavam sublinhadas, e de repente tudo fez sentido. Elas não eram apenas mulheres comuns que a vila temia, eram muito mais do que isso. Elas haviam feito um pacto com algo além deste mundo, e agora, depois de décadas, estavam de volta. Antes que eu pudesse processar mais, uma batida forte soou na porta da frente. Fiquei paralisada. Quem ou que estaria ali àquela hora da noite? Letícia. Uma voz baixa chamou do outro lado da porta. O som do meu nome, pronunciado em um sussurro, quase me fez perder o controle. Eu conhecia essa voz. Era impossível, mas eu conhecia. Minha mão tremia quando me aproximei da porta. A madeira fria sob meus dedos parecia vibrar com a presença do outro lado. Não podia ser. Minha avó morreu há meses. Letícia, vem até nós. A voz sibilou mais uma vez, agora mais forte. Não, isso era impossível. Eu havia enterrado minha avó. Ela estava morta, e morta ela deveria permanecer. Mas a voz era inconfundível. Dei mais um passo em direção à porta, sentindo uma força invisível me puxar para abri-la. Eu sabia que o que quer que estivesse do outro lado não era minha avó, mas algo dentro de mim ansiava por abrir aquela porta e acabar com o mistério. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, a porta se abriu sozinha. E o que vi foi suficiente para me congelar no lugar. Ali, parada no limiar da porta, estava a figura da minha avó. Ou o que parecia ser ela. Seu corpo estava em frangalhos, como se tivesse sido arrastado pela terra por meses. Seu vestido, mesmo que ela usava no caixão, estava sujo de lama e rasgado. Seus olhos, no entanto, eram vazios, como se toda a humanidade tivesse sido drenada. Ela abriu a boca em um sorriso horrível, e as palavras que saíram eram tão gélidas quanto a noite. Venha, Letícia. O passado chama. Por um segundo que pareceu uma eternidade, fiquei paralisada. As memórias da minha infância vieram à tona, misturadas com o medo crescente de que aquilo à minha frente não era, e nunca seria, a mulher que me criou. Ela estendeu a mão, e foi nesse momento que senti as sombras ao meu redor se moverem. As 3 irmãs, as filhas da noite, estavam ali, perto, observando, esperando. Elas haviam retornado para reivindicar o que era delas. Mas o que elas queriam? E por que eu? Eu sabia que precisava agir rápido antes que o passado me consumisse. Mas como fugir de algo que está enraizado no seu sangue? O tempo estava acabando, e com um último olhar para a criatura que um dia foi minha avó, tomei a única decisão que poderia: fugir. Mas uma coisa era clara, elas estavam vindo, e não havia como escapar do destino que as filhas da noite haviam traçado. A porta se fechou sozinha com um estalo que ecoou por toda a casa, como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora da sala. A figura da minha avó desapareceu na escuridão, e o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Eu sabia, no fundo do meu ser, que as filhas da noite estavam agora mais próximas do que nunca. E se eu não descobrisse o que elas queriam, não sairia dali com vida. Você já sentiu a sensação de ser caçado? De saber, com uma certeza implacável, que algo está atrás de você e não há para onde correr. Foi assim que me senti naquele momento. O ar ao meu redor parecia pesado, quase sufocante, e havia uma tensão crescente, como se o próprio tempo estivesse começando a se desfiar ao meu redor. Eu não podia esperar mais. As respostas estavam na casa, escondidas em algum lugar. Talvez nas palavras que Isaura deixara no diário. Olhei uma última vez para a porta trancada, e com um nó na garganta, voltei correndo para o quarto onde deixara o diário. Minhas mãos estavam trêmulas, mas eu precisava manter o foco. A casa parecia se fechar sobre mim, e a sensação de ser observada não me deixava em paz. Quando abri o diário novamente, a última página que Isaura havia escrito me gelou até os ossos. Elas voltam quando a lua cheia se ergue pela 3ª vez. O ciclo nunca termina. Aquele que herda o sangue herda também a dívida. O sangue. Era isso. As filhas da noite estavam atrás de mim, porque de alguma forma eu fazia parte disso. Elas tinham feito um pacto, e agora queriam a retribuição, o tributo final. E eu era o pagamento. As palavras giravam na minha mente enquanto eu tentava entender o que fazer. Como quebrar algo que estava ligado à minha própria existência? Foi então que o vento mudou de direção, e com ele veio o som de algo arranhando as paredes da casa. As sombras no quarto começaram a se mover de forma estranha.
Era como se as próprias paredes tivessem se contorcido, inchando com uma energia maligna. A escuridão não era apenas a falta de luz, ela parecia viva, pulsante, como se estivesse esperando para devorar tudo à sua volta. Desci as escadas mais uma vez, mas desta vez sentia algo ou alguém acompanhando cada um dos meus passos. O ar estava denso e a luz fraca das velas tremulava com o vento que agora parecia sussurrar segredos em uma língua antiga. A cada degrau que eu descia, meu coração batia mais forte, quase me empurrando a sair da casa. Mas eu sabia que fugir não era uma opção. Não sem confrontar o que estava por vir. Ao chegar à sala de estar, o que vi foi algo que nunca vou esquecer. As 3 figuras que eu tinha visto na colina agora estavam dentro da casa, suas silhuetas desenhadas à luz fraca. Seus rostos estavam obscurecidos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Elas formavam um círculo no meio da sala, e no centro daquele círculo algo se mexia. Uma sombra, uma entidade mais antiga e poderosa do que qualquer uma delas. E eu sabia, instintivamente, que aquela coisa estava lá por minha causa. O círculo formado pelas 3 irmãs pulsava com uma energia sinistra. Elas não falavam, mas o som ao redor, um sussurro constante e agourento, preenchia o ar. Era o som da própria morte se aproximando. O medo me paralisou por um momento, mas algo dentro de mim, talvez a própria herança que corria nas minhas veias, me deu forças para avançar. O que vocês querem de mim? Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, mas tremia com o peso do medo. As 3 irmãs pararam e me encararam, como se meu questionamento fosse uma afronta. A mais alta delas, que parecia liderar o grupo, deu um passo à frente. Ela era mais velha e tinha uma presença tão intensa que quase me derrubou. Seus olhos eram escuros como um abismo, e quando ela falou, sua voz era fria como um vento noturno. O ciclo precisa ser completo, Letícia. O sangue chama. A voz dela reverberou pela sala, cada palavra carregando o peso de séculos de maldições e pactos. Minhas mãos suavam, o medo crescendo em meu peito. Sabia que não tinha como lutar contra elas fisicamente. Mas havia algo que Isaura mencionara no diário, algo que poderia me ajudar. Um jeito de reverter o pacto. Voltei correndo ao quarto e folheei o diário desesperadamente, buscando por uma última pista, uma palavra que me desse vantagem. E lá nas últimas páginas encontrei o que procurava. O pacto só pode ser desfeito por aquele que carrega o sangue, mas para quebrá-lo é preciso fazer um sacrifício de vontade. Deve-se confrontar o poder das sombras e escolher a luz sobre a escuridão. Só assim a linhagem será liberta. Confrontar o poder das sombras. Escolher a luz sobre a escuridão. As palavras pareciam vagas, mas agora faziam sentido. As filhas da noite dependiam do medo da escuridão que alimentava seus poderes. Elas precisavam de alguém que aceitasse o pacto, que se rendesse. Mas se eu escolhesse resistir, peguei uma vela que estava sobre a mesa, a única fonte de luz na casa, e segurei-a firme nas mãos. O vento uivava do lado de fora, e eu podia sentir a sombra se aproximando, tentando apagar a chama. Voltei à sala com a vela tremeluzindo, meu coração batendo rápido. As 3 irmãs se voltaram para mim novamente, e a mais velha estendeu a mão, como se esperasse que eu me rendesse. Mas eu não iria. Não desta vez. Vocês não podem me ter. Não desta vez. Sussurrei, segurando a vela firme e dando um passo à frente. O círculo de sombras se agitou quando me aproximei. As 3 figuras começaram a tremer, e seus olhares ficaram ainda mais intensos. Mas eu sabia que estava perto de algo, de quebrar o ciclo, de pôr um fim no que elas haviam iniciado tanto tempo atrás. O medo ainda me assolava, mas de alguma forma, a luz fraca da vela era minha única esperança. A vela piscou, quase apagando, mas segurei firme. Você não pode fugir do sangue, Letícia. A mais velha das irmãs falou com raiva. Está no seu destino. Você é parte de nós. Talvez seja, mas não sou como vocês. Minha voz saiu forte e decidida. E com isso, o impossível aconteceu. A chama da vela brilhou com intensidade e por um momento iluminou todo o cômodo com uma luz quente. As sombras ao redor começaram a recuar, se contorcendo como se a luz as queimasse. As filhas da noite tentaram avançar, mas a luz continuava a afastá-las. Era como se o poder delas dependesse da escuridão, e agora, com a luz sobre elas, estavam vulneráveis. Com um último grito, as 3 irmãs se dissolveram em sombras, desaparecendo na escuridão. Suas vozes ecoando como um sussurro distante até que tudo ficou em silêncio novamente. A casa estava vazia. O ar, ainda denso, agora estava livre da presença delas. Eu havia quebrado o ciclo,
Mas sabia que isso era apenas o começo. As filhas da noite não seriam destruídas tão facilmente. Elas poderiam ter sido afastadas, mas a escuridão delas continuava à espreita, esperando por outro momento para atacar. Eu havia sobrevivido, mas por quanto tempo?